Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, estou na área para mais uma aula sobre a Roma Antiga. Nós já tivemos 3 aulas sobre a Roma Antiga. Primeiro estudamos sobre a origem de Roma, a origem lendária, a história de Rômulo e Remo, e também a história factual de como surgiu realmente Roma, a expansão romana, as guerras púnicas para conquistar novos territórios, a novela romana, que vai ser a queda da República, o início do Império, sobre o nascimento do cristianismo dentro do Império Romano e como isso vai desestabilizar o Império. E hoje nós vamos falar sobre a cultura da Roma Antiga. Muito importante para a gente entender como é que os romanos deixaram um legado enorme para as sociedades contemporâneas. Então, gente, vamos começar a estudar hoje sobre a cultura da Roma Antiga. Deixa eu botar aqui embaixo. Lembrando que os romanos conquistaram todo esse vasto território aqui. O que acontece? Tudo ficava concentrado na cidade de Roma. Os romanos, eles expandiam o seu território em busca de mercadorias, em busca de escravos, aceitavam que esses territórios conquistados tivessem uma certa autonomia para tentar evitar um desgaste, um confronto maior, mas sempre sob o domínio dos romanos. Mas tudo era levado para o centro de Roma. Então, Roma, naquela época, se transformou no centro do velho mundo, do velho continente, do mundo europeu, pega um pedacinho do norte da África, um pedacinho aí do Oriente Médio, mas o mundo europeu tinha como centro do mundo naquela época a cidade de Roma. E o que acontece? Essa cidade romana, gente, aqui tem como fosse uma maquete, nós vamos descobrir grandes construções que era muito importante relacionado à cultura da cidade. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Então, dessas grandes construções, não tem como chamar atenção o estádio do Coliseu, que já fala sobre a política do pão e circo, o Circo Máximos, que é essa pista de corrida. E estão vendo isso aqui, ó, que parece uma grande muralha dos dois lados? São os aquedutos romanos, vou explicar também, que trazem água das montanhas. Fora que a gente não consegue identificar aqui, mas a gente vai ter também o Fórum Romano, as termas públicas e outras grandes construções. Mas em destaque, que a gente consegue observar bem olhando visualmente de cima dessa maquete, essas 3 construções que a gente vai entender melhor. Começar pelo Fórum Romano. Gente, o Fórum Romano, ele é o centro da cidade de Roma. Aqui nós temos o arco, que é o portal de entrada dos romanos. E esse Fórum Romano, que é o centro de Roma, você vai ter o prédio, que é o Palácio do Governador. Vai ter o Senado Romano, muito importante. E também os tribunais. Os tribunais romanos, gente, os romanos, eles são os fundadores do direito romano, os maiores legados que nós temos hoje, da era antiga. E os julgamentos romanos, muitos eram julgamentos públicos, principalmente relacionados à população em geral, aos plebeus. Então, muitos julgamentos públicos, está lá o juiz, estão lá os advogados, debatendo a causa. E o que acontece? Quem ia decidir, quem ia ser o júri, era a população. Então parecia muito um teatro. Parecia muito um teatro. Julgamentos mais específicos aconteciam dentro do tribunal, mas julgamentos públicos aconteciam em praça pública. Então, muitos romanos, diariamente, ficavam ali no centro, a gente fazia seus negócios, mas também ficava assistindo os julgamentos. Para muitos, era uma diversão, fosse um teatro ali. Os advogados muito eloquentes, daí nasceu a retórica, tudo, para poder debater e tentar conseguir convencer a população com seus argumentos. No final, a população ia jogar. Ah, quem concorda? Quem vocês acham que estão certo? Quem vocês acham que deve ganhar essa causa? Então, gente, o Fórum Romano, que é esse centro da cidade romana, onde ficam os principais prédios, as instalações políticas, o Senado, o Palácio Governante e também os tribunais, os julgamentos menores eram julgamentos públicos e a própria população, os plebeus, eles eram o júri.
E assim os advogados tinham que ter toda aquela arte para tentar convencer o júri para ganhar a causa. Então é um verdadeiro espetáculo, é um grande teatro público. Gente, então os romanos, a sociedade, os costumes romanos, que tinham seu dia a dia, o que acontece? Muitos plebeus realmente eram pobres, que viviam da assistência. Então, por isso que os romanos realizavam seus saques, invadiam e conquistavam os povos, porque o que saqueavam levavam para muitos plebeus que viviam dentro da cidade de Roma e eram pobres. Então imaginem vocês, muitos soldados eram plebeus, saqueavam os povos, levavam comida, objetos e até escravos para dentro de Roma, para dentro das suas próprias casas. Muitos eram comerciantes, viviam do próprio comércio, trocando produtos com os clientes, que eram comerciantes estrangeiros, mas muitos viviam dessa assistência promovida pelo exército romano e pelo imperador, e a política do pão de circo, principalmente os mais pobres. Gente, uma característica da cidade romana é que Roma era uma cidade muito suja. Roma era cheia de favelas. Muitos viajantes relatam, descobertos nos seus diários, nos seus livros, nos documentos, que o centro romano era abastecido com muita gente, era muito povoado, e em volta do centro você tinha muitos bairros periféricos, muitas favelas, e o que acontece? Eles reclamavam muito da sujeira da cidade romana. Mesmo com um sistema de esgoto subterrâneo, os romanos criaram um sistema de esgoto subterrâneo, que eram verdadeiras cavernas que até hoje existem, mas eles reclamavam do excesso da sujeira. Roma era uma cidade muito suja, o povo descartava mesmo suas sujeiras e suas necessidades no meio da rua. O rio romano, o rio Tigre, o rio Tibre, desculpa, o rio Tibre, o rio romano, ele era um rio muito sujo, onde se encontravam até corpos jogados, que ficavam flutuando. Roma era muito perigosa também, havia muitos assassinatos. E outra coisa que eles reclamavam, que a cidade era muito rabiscada e pichada. Sim, pichações. O que acontece? Muitas pessoas se manifestavam naquela época contra o imperador, contra os governantes, e faziam pichações públicas. E outra coisa, os endereços romanos, os endereços de cada casa, não eram endereços que a gente tem aqui, por exemplo, que quadra tal, avenida tal. Não, os endereços romanos eram simplesmente por apelidos. Então, onde fica a casa do cabeção? Onde fica a casa do perninha? Onde fica a casa do narigão? Então, os endereços romanos eram simplesmente por apelidos. Olha só, era um bullying total, terrível, gente. Credo, coisa horrorosa. Mas era assim que era o endereço romano. E eles faziam o endereço, como muita gente não sabia ler e escrever, então eles pintavam, faziam uma caricatura no portão da frente, ou no muro da frente da casa. A casa do cabeção, você viu uma caricatura de um cara cabeçudo ali, na frente de casa. Então essa aqui era a casa. Então havia muitas pichações públicas em Roma. E os endereços eram um verdadeiro massacre da população, um bullying total. Assim era o endereço romano. O que acontece? Roma promoveu grandes construções que até hoje ainda existem, algumas em ruínas, outras viraram simplesmente pontos turísticos. Uma delas, a Via Ápia, uma estrada romana. Existiam várias palavras, frases que diziam que todos os caminhos levavam a Roma. Quem tem boca, pergunte que vai chegar na estrada romana. Os romanos criaram um sistema de estradas muito bem organizadas. Por quê? Como havia muitas carroças, muitos cavalos, e você andando no chão cru, essas carroças que tinham rodas de madeira, quebravam. Os cavalos muitas vezes machucavam as patas, e se o cavalo quebrar uma perna já era. Não serve mais para transporte nem para carregar as pessoas. Então os romanos criaram estradas. Ah, mas professor, essa estrada está esburacada. É porque ela tem 2000 anos. E hoje simplesmente é só um ponto turístico. Mas eram estradas lisinhas. E eles fizeram um modelo de estradas que até hoje existem. Que serve de inspiração. Não é só você alinhar a terra
e jogar um palmo de pinche que vai achar que tem uma estrada. Não, a primeira chuva vai nascer os buracos. Eles faziam 2 metros de profundidade essas estradas. Faziam um buraco de 2 metros, colocavam essas pedras aqui, ó, para evitar a erosão, e depois passavam concreto para ficar lisinho. Aqui o concreto se perdeu, mas ficava lisinho. E assim as carroças e os cavalos entravam e tinham quilômetros de distância. E a mais importante, a principal, a entrada de Roma, é a chamada Via Ápia, que é um ponto turístico hoje. As pessoas podem andar na Via Ápia, mas não podem andar de carro, somente de bicicleta, charrete. E essa Via Ápia ficou também marcada porque com a entrada romana, os romanos adoravam crucificar os seus inimigos e seus criminosos, haviam muitas cruzes em volta da Via Ápia. Por quê? Porque era uma política romana de assustar para ninguém mexer com os romanos. Não tinha coisa mais aterrorizante do que uma pessoa crucificada, a pessoa agonizando lá por horas ou até por dias, morrendo lentamente, animais comendo seus olhos. Então, era uma coisa terrível, animais e cachorros. Quando a pessoa morria, então, os animais atacavam. E algumas pessoas viam essa cena, era muito assustadora. Então, muitas pessoas eram crucificadas na Via Ápia, porque é o portão de entrada, mas também para servir como o quê? Um aviso, não mexa com os romanos. E a pessoa mais importante que foi crucificada na Via Ápia foi o escravo gladiador Espartacus, que tentou lutar e libertar os gladiadores da escravidão romana. Outro ponto turístico muito importante, gente, são os aquedutos. Galerinha, os aquedutos romanos eram simplesmente grandes construções para transportar água das montanhas para o centro da cidade. Então, o que acontece? O rio Tibre, o rio romano, ficou tão contaminado que eles tiveram a necessidade de trazer água de outros lugares. E assim, com quilômetros de distância, o aqueduto mais famoso que esse aqui, tem o Arco Flaviano que chamam, tem mais ou menos mais de 20 quilômetros de construção, onde a água vinha da montanha e passava por aqui para poder chegar no centro da cidade. E essa água, a gente, caía tanto em fontes, chafariz, onde as pessoas abasteciam, pegavam água em baldes para levar para dentro de casa, para suas necessidades básicas, ou as piscinas públicas, as termas públicas, ou os banheiros públicos, que eu já vou falar. Então, os aquedutos traziam água das montanhas, passavam por canais que ficavam aqui em cima, também serviam como pontes também, para o transporte de pessoas, e essa água chegava em chafariz, em fontes ou em piscinas para a população, para a população se abastecer. Também nós temos o Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo mais famoso que tem, que fica em Paris, feito por Napoleão Bonaparte. Mas Napoleão fez com inspiração aos romanos, que o arco, na verdade, é um portão de entrada. A gente vê que muitas cidades do Brasil, Perinópolis, por exemplo, tem um arco de entrada. Isso é o quê? É um legado dos romanos. Para você chegar na cidade, você passa por um portão. E esse portão, esse arco, ele tem muitas esculturas que mostram um pouquinho que são os principais personagens. Personagens políticos, religiosos e históricos. Mostra um pouquinho, se tem uma frase que fala um pouquinho o lema ou da cultura dessa cidade. Então, o Arco do Triunfo é a entrada de Roma. E outro prédio de grande destaque é o Panteão Romano. O Panteão nasceu como um templo religioso. E ele até hoje existe, principalmente pelo seu formato de construção. Tinha um teto arredondado. Extremamente difícil você fazer um teto arredondado sem que ele desabasse em cima do povo. E o Panteão é importante, bem no teto tem um buraquinho aqui, ó, porque ele permite a entrada de ar e também permite, aí quem estuda física vai saber explicar melhor, a questão do eco. Que aí consegue, de alguma forma, você falando, se precisa gritar, berrar, sem tecnologias na época de microfone e caixa de som, você conseguia falar, assim, num tom, lógico, não gritando, mas num tom mais alto, e assim ecoava por todo o templo. E as pessoas conseguiam escutar tranquilamente o que você estava falando. Então nasceu como um templo religioso. As termas romanas. Gente, os romanos
tinham um costume de tomar banho em piscinas de água quente, chamam de termas. Existiam termas particulares, privadas, como existiam termas públicas. O que acontece? Quando você fosse visitar uma casa de um patrício, quer dizer, da elite romana, você tinha piscinas particulares. As pessoas não se sentavam na sala ou na frente da televisão. A pessoa chegava para visitar um romano, geralmente iam para onde? Para a piscina de água quente. Então você vai visitar um romano, você e sua família, já tirava roupas, todo mundo peladão, imagina a cena, e já mergulhava na piscina de água quente. E lá os escravos serviam comida e bebida para você. Muitas festas eram feitas na piscina de água quente. Então, na casa dos patrícios, era muito comum você encontrar essas termas. Quer dizer, sempre tinha uma terma, uma piscina de água quente, para você ser recebido, para a visita ser recebida. As termas públicas eram diferentes. Muitos romanos não tinham condições, principalmente os plebeus, não tinham condições de construir piscinas dentro de casa. Então, para tomar banho, tomava banho de forma pública. Então, se você fosse viajar para o tempo e chegasse na Roma Antiga, nas terras públicas, você vê um monte de gente pelada tomando banho, não se assuste, era um costume comum. Tanto as terras como os banheiros públicos. Como eu falei, tinha uma rede de esgoto subterrânea e esses banheiros públicos, as pessoas chegavam, faziam suas necessidades e não existia papel higiênico. Existia simplesmente um cotonete gigante, que eles banhavam em água quente com perfume e se limpavam. Alguns levavam esse cotonete guardado no bolso. Outros limpavam e deixavam ali, para outra pessoa utilizar. Isso é sério. Então, os banheiros públicos, a pessoa chegava, tinha lá privado para um buraco, que caía direto na rede de esgoto subterrânea, fazia suas necessidades, pegava esse cotonete, banhava em água perfumada, se limpava, deixava ali o cotonete, ou guardava e ia embora. E outros tomavam banho em chafariz ou em piscinas de água quente, peladões, na frente de várias pessoas. A nudez era muito comum para os romanos. Era muito comum. Mas uma coisa que ficou muito marcada é a política do pão e circo que ocorria na grande arena do Coliseu. O maior estádio da época. Cabia mais de 50 mil pessoas. Imagine. E aí havia vários tipos de espetáculos. E um dos espetáculos favoritos era a luta de gladiadores. Escravos que lutavam para sobreviver e também conquistar a sua liberdade. Alguns se transformavam em heróis e ganhavam sua aposentadoria, a sua liberdade. Essa luta entre gladiadores podia ser entre escravos de povos diferentes, podia ser também contra animais. Então, os romanos simplesmente sequestravam animais de várias partes do mundo, leões, tigres, ursos, para poder lutar contra gladiadores ou simplesmente matar o que eles consideravam inimigos de Roma, uma sentença de morte. Tanto os animais como os próprios gladiadores podiam matar os inimigos romanos. E assim saíam vitoriosos. O Coliseu, gente, que é a maior construção romana, que quem chegava lá ficava impressionado pelo seu tamanho, que está aqui, ó, em destaque. Como eu falei, é um estádio que cabia mais de 50 mil pessoas, também serviu também de batalhas navais. Os romanos adaptaram o que chamavam de anfiteatro flaviano, e simplesmente a água vindo das montanhas chegava ali na arena, enchia de água e botava navios para fazer batalhas navais. Então, gente, isso é um dos principais espetáculos dos romanos, que daí nasceu o chamado a política do pão e circo. Uma estratégia política para simplesmente manter a população do seu lado, principalmente os plebeus, os mais pobres. Os plebeus que viviam da assistência, recebendo assistencialismo, comida do imperador romano. Então o imperador romano criou essa estratégia para simplesmente fazer o quê? Eu faço um grande espetáculo, dou diversão, que é o circo, e também dou assistência, que é a comida. A população chegava e era abastecida com sacos de comida. E iriam se divertir com as lutas dos gladiadores. E eles adoravam. Vários imperadores, como Cômodos, faziam grandes espetáculos, isso 2, 3 vezes ao ano. E a população adorava. Como fosse final de campeonato. Corinthians e Flamengo. E o Corinthians me vencendo, lógico, né? Vai, Corinthians.
Então, faziam esses grandes espetáculos, e assim a população dá um certo apoio, suporte para que o imperador continuasse governando. Se a população ficasse com raiva, desanimada, ia manifestar isso publicamente nos espetáculos romanos, no Circo Máximo ou no Coliseu, que é um anfiteatro flaviano. Então, o imperador rapidamente era uma forma para medir a temperatura do povo. Se estiver gostando, continua governando tranquilamente. Se estiver chiando e reclamando, demonstrava isso, reclamando demais das lutas, opa, tem que fazer mais alguma coisinha, dar mais benefícios. E assim os imperadores continuavam governando tranquilamente. Expressão, pão e circo, que até hoje é utilizado, pois muitos políticos ainda, não somente políticos, mas pessoas com grandes poderes, de alguma forma tentar atrair o povo, faz grandes espetáculos para conquistar apoio. Estratégia que até hoje é utilizado, principalmente no meio político. Muito triste. E também no Circo Máximo. O Circo Máximo, gente, é simplesmente uma pista de corrida. Corrida de cavalos ou corrida de, simplesmente desse tipo de carroça, com 2 ou 3 cavalos. E aqui nasceu até os obeliscos, que é uma forma de que ali botava o sinal, as bandeiras, um tempo que eles cronometravam, para mostrar que fosse visualmente tanto para a plateia, mas também para os competidores. O Circo Máximo também existe até hoje as ruínas. Outra grande construção que também servia como política do pão e circo. Então, gente, analisando essa parte cultural dos romanos, vamos fazer algumas questões, ok? Deixa eu subir aqui. Vamos ler o texto. Na Roma Antiga, os governantes utilizavam diferentes estratégias para conquistar o apoio da população. Uma delas fica conhecida como a política do pão e circo, que consistia na distribuição de alimentos, principalmente o trigo, e na promoção de grandes espetáculos públicos, como corridas de bigas, bigas é o nome da carroça, lutas de gladiadores e apresentações em anfiteatros. Essa política ajudava a reduzir o descontentamento da população e fortalecia o poder dos governantes, desviando a atenção de problemas sociais e políticos. Sendo assim, Júlio César disse errado. A política do pão e circo buscava conquistar apoio popular por meio da distribuição de alimentos e da realização de espetáculos públicos. Está certíssimo. Basta ler o texto que a gente consegue interpretar essa questão. B. As lutas de gladiadores e as corridas de bigas eram exemplos de espetáculos oferecidos à população durante o Império Romano. Exatamente. Essa política nasceu principalmente na época do Império Romano. Lembrando que a história romana é dividida em 3 períodos: monarquia, república e império. C. A política do pão e circo tinha como principal objetivo incentivar a participação política ativa da população nas decisões do governo. Não, gente. O povo não tinha participação política. O Senado, que tinha os representantes do povo, e os plebeus tinha minoria, só podia escolher pouquíssimos senadores, que iriam representar a vontade do povo. Mas esse tipo de espetáculo, na verdade, é para acalmar o povo e dar suporte para o imperador continuar governando. D. A oferta de entretenimento, de alimentos, contribuíam para diminuir as tensões sociais e reforçar a autoridade dos governantes romanos, principalmente os imperadores. Então tá certa. 2. Os romanos realizaram grandes obras de engenharia que contribuíram para o desenvolvimento e a organização do Império Romano. Entre elas destacam-se a Via Ápia, uma das mais importantes estradas romanas, utilizadas para facilitar o deslocamento de exércitos, mercadorias e pessoas. As termas romanas, espaço público destinados aos banhos e à convivência social e o lazer. E os aquedutos, construções que transportavam água de fontes distantes para abastecer as cidades. Fontes, termas e residências. Essas obras demonstram o elevado conhecimento técnico e a preocupação dos romanos com a infraestrutura urbana. Julgue os itens certo e errado. A Via Ápia foi construída para facilitar a circulação de soldados, mercadorias e viajantes entre diferentes regiões do Império Romano. Está certa. Todas as estradas levam a Roma. B. As termas romanas eram utilizadas exclusivamente para banhos, sendo proibidas atividades de lazer e convivência nesses locais. Errado. Gente, estão observando que muitas questões, basta ler o texto. Isso acontece muito em vestibular, no Enem, no PAS, que basta ler o texto e vocês vão encontrar a própria resposta, ou vai estimular o conhecimento. C.
Os aquedutos eram obras de engenharia responsáveis por transportar água para abastecer as cidades romanas. Sim, que até hoje ainda existem as ruínas. E D. As estradas, os aquedutos e as termas contribuíram para fortalecer a organização, a economia e a qualidade de vida romana. Só que deve destacar também a rede de esgoto romana que eles criaram, muito importante. Então, gente, finalizando, quem dera que eu fosse um romano, um gladiador ou um petroliano, um soldado romano. Então, gente, e aqui a gente finaliza toda essa aula sobre cultura romana. Na próxima aula, a gente vai conhecer simplesmente essa transição que com a invasão dos povos bárbaros vai se juntar muito da cultura, do legado dos romanos, com também costumes de outros povos. E assim a gente vai ter a formação que para os europeus, que para o início da Idade Média. Espero ter gostado. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigadão.